Eu sou Caroline, evangelizadora do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Pernambucana. Vou estar compartilhando com vocês algumas sugestões, algumas ideias para a abordagem do tema Justiça Divina nas nossas práticas evangelizadoras, especialmente quanto à primeira infância, compreendendo como desse período, fazendo parte desse período, as crianças que estão na faixa etária entre os 3 e os 7 anos de idade. Bom, Kardec nos observa na lição Os Bons Espíritas, constante em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que o Espiritismo importa que seja bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Considerando essa observação sensível por parte de Kardec, nós compreendemos que um caminho interessante para que os conteúdos espíritas sejam abordados de modo a alcançar o entendimento e o sentimento das nossas crianças, a contação de histórias. A contação de histórias é constantemente utilizada nas nossas aulas, mesmo na modalidade remota. E assim nós fazemos por compreender que, através dessas contações, a criança tem a oportunidade de aproximar os conteúdos que estão sendo abordados em aula às suas vivências pessoais. A vivência que a contação da história traz, mesmo que fictícia, acaba por oportunizar, ensejar à criança uma espécie de aproximação daquele conteúdo à sua experiência de vida. E isso nós compreendemos que acaba por sensibilizá-la. Favorece a compreensão do conteúdo e entendimento, naturalmente de conformidade com a sua fase de desenvolvimento, e também seja que a criança sinta os conteúdos que estão sendo trabalhados, tal como Kardec destaca como de importância na lição referida. Na abordagem do tema Justiça Divina, nós utilizamos de 2 histórias. Eu vou compartilhar com vocês o material que foi utilizado em aula. Nós tivemos essa aula já durante o período da pandemia, então foi na modalidade remota, e foi uma experiência interessante, porque nós tivemos uma boa participação por parte das crianças e um bom retorno quanto à compreensão dos conteúdos da parte delas também. Antes de abordar mais especificamente as histórias que foram apresentadas para as crianças, é importante destacar que essa temática ela foi abordada após outros conteúdos que foram prévios, que nós compreendemos como requisitos para a abordagem desse tema. Então, antes da gente se dedicar a apresentar às crianças um conceito, uma noção sobre justiça divina, nós abordamos temas como Deus, a existência de Deus, atributos da divindade, criação divina, lei de justiça, amor e caridade. E esse foi um caminho que nos ensejou a abordagem deste tema. Para a abordagem desse tema, nós tomamos como objetivo ajudar, ensejar a criança a compreensão da justiça divina como uma manifestação do amor de Deus. A justiça divina como proveniente da lei de causa e efeito, então a consequência que advém das nossas escolhas, das nossas ações, da boa ou má utilização do livre-arbítrio, e sempre manifestação do amparo divino, como um auxílio do Pai Maior, sempre nos ensejando a recomposição quanto às nossas atitudes, quanto às atitudes não boas, quanto às falhas, ou as consequências positivas das atitudes, das ações boas. Durante a aula, nós abordamos, como eu já referi, 2 histórias. A primeira foi esta, e nós
acabamos por adotar o seguinte caminho. Apresentamos as imagens às crianças e elas foram participando de tal modo a nos contarem a história a partir daquilo que elas percebiam das imagens. Então, naturalmente, nós fomos fazendo certos destaques quanto a certos elementos das figuras, questionando a elas o que elas estavam observando, o que é que a menina tinha encontrado, e elas foram nos respondendo e participando de tal modo que a contação foi muito realizada por parte delas também. Então, foi uma experiência de uma contação de história bastante interativa. As crianças, então, foram observando as imagens, a menina que encontra uma cesta cheia de bananas, come todas as bananas da cesta, fica com dor de barriga e recebe o amparo, o auxílio da sua mãe para se recompor. Em seguida, nós apresentamos a história do doce de goiaba e quando necessário, fazendo observações pertinentes, importantes da história. A mãe que cozinha o doce, o menininho que sente o cheiro do doce de goiaba, a recomendação da mãe de que ele esperasse o doce esfriar, o menino desobedece e vai experimentar o doce mesmo quente, recebe o queima-língua ao experimentar o doce muito quente, recebe o auxílio, o amparo de sua mãe e o acolhimento por parte dela. Então, através dessas histórias, nós buscamos, de algum modo, concretizar e trazer para as vivências das crianças, através de exemplos práticos, o conteúdo que queremos abordar, que foi, por ocasião desta aula, Justiça Divina. Essas imagens elas foram extraídas desse site e nós tivemos uma experiência positiva, porque percebemos um bom interesse, uma boa participação e uma boa compreensão por parte das crianças. Bom, essas eram as dicas, as sugestões que pretendemos compartilhar com vocês e desejo que experiências positivas também aconteçam nas suas práticas evangelizadoras. Obrigada.